Em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar a graça e a virtude. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, a vida do pastor Wellington em Tuas mãos. Pai, envia sobre ele, Pai, o revestimento dos céus, a graça e a virtude. Pai, dá sobre ele entendimento, derrama sobre ele a Tua Shekinah e usa o Teu Filho, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, papai. Quero saudar o povo de Deus mais uma vez com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Comeram muito ovo de Páscoa? Que bom, todo mundo de dieta, né? Precisa ser assim também. Vamos lá, enquanto você abre o livro sagrado em 1 Pedro, no seu capítulo de número 1. Versículos 18 em diante. Versículo 18 em diante. Eu quero aqui reforçar e complementar o que minha mãe disse agora há pouco. Ela disse da alegria de ter aqui a Ana, a Valéria, pessoas que nós amamos. Mas também nós temos uma jovem abençoada conosco. É a Joyce. Quem que é a Joyce? Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Ele se manifeste no seu coração, assim como de toda a igreja. Como a igreja as recebe? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, versículos 18 em diante. 1 Pedro, hoje é um pouquinho mais rápido, porque nós temos Santa Ceia do Senhor. 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, versículo 18 em diante. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga me espera. Creio que todos encontraram. Vamos à leitura da palavra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra entre vós. Foi evangelizada. Amém? Podemos assentar? Palavra especial para um culto de Santa Ceia, para um culto de Páscoa. Tema da mensagem de hoje: para onde nos leva nossos sonhos? Se você entendeu, repita. Para onde nos leva os nossos sonhos? Mais uma vez. Para onde nos leva os nossos sonhos? Como igreja do Pentecoste do Manto, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai repetir: para onde nos levam nossos sonhos?
para onde nos leva nossos sonhos. Eu, nos últimos dias, orando ao Senhor, clamando por sua misericórdia, pelo seu perdão, por conta das nossas fraquezas, limitações e falhas, ali buscando ao Senhor o direcionamento por essa mensagem, num culto da família, num culto de Santa Ceia, num culto de Páscoa. O Senhor me fazia refletir sobre, mais uma vez, a nossa sociedade. Não é novidade nenhuma nós falarmos que tudo o que é celebração, que o alvo é Cristo, que o alvo é a nossa fé, a humanidade tenta deturpar, tenta colocar uma nova característica, tenta colocar todo um enredo que descaracteriza essa fé, tirando do foco central o centro em Cristo Jesus, e cria na Páscoa o ovo de Páscoa, o coelhinho, e cria no Natal o homem vermelhinho lá, o velhinho, o bom velhinho, porque é convencional do ponto de vista social nós não levantarmos bandeiras de religião, nós colocarmos uma fantasia em nosso entorno para que a gente seja confortável e não seja agressivo para ninguém. Mas, mais do que isso, o que o Senhor me fazia pensar, refletir e orar é sobre o que nos move no meio dessa sociedade. Em quantas e quantas mensagens eu, Diácono Geiser e tantos outros nesse templo, falou sobre questões de objetivos na vida, falamos coisas de... Quando a gente olha lá para a década de 80, década de 70, a gente vê pessoas com alguma meta, ou com alguns sonhos, ou com alguns projetos, com alguns ideais, levantando alguma bandeira, ou é por uma visão política, social, libertária, que não quer estar alvo da opressão da burguesia, dos retentores do capital, dessa gente poderosa. E o Senhor me fazia olhar para a geração atual e se perguntar, porque assim como naquelas gerações existiam ideais, existiam sonhos, existiam buscas, nos tempos atuais, pelo menos deveríamos ter alguns sonhos. E se fosse perguntar aqui para cada um de nós, quais são os nossos sonhos? O que nós responderíamos? Ou mais além ainda, se fosse perguntado, para onde leva cada um de nós os nossos sonhos? Para qual direção? Para qual horizonte? Para qual caminho? O que isso faz trepidar por dentro de cada um de nós? Para onde nós direcionamos esforços? Porque enquanto eu li essa palavra, é como se o Espírito me revelasse, dissesse a mim, que aqui o Senhor revela um grande sonho para a humanidade. Um sonho do próprio Deus, que Ele mostra alguns elementos fundamentais para uma vida plena. Ele nos mostra que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, não é com coisas que se encerram, não são com coisas que se acabam, não é com dinheiro, não é com posição social, não é com vaidade, não foi com isso que o Senhor nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, mas por algo que é pleno, por algo que é perene, por algo que é eterno, que é o sangue do Cordeiro, que se fez homem, padeceu por nós, foi morto. Mas, assim como nós celebramos aqui, como disse o pastor Ricardo, ressuscitou no terceiro dia. Por mais que queiram descaracterizar isso, colocando foco no coelhinho da Páscoa, no ovinho de chocolate, que eu também não resisto, mas isso não vem ao caso, que a gente possa reafirmar qual é a nossa ênfase maior.
Qual é a nossa experimentação diferenciada ao acordar num domingo de Páscoa? O que vem primeiro na nossa mente? O que nos faz pensar? Primeira coisa que queimava no meu coração depois dessa introdução é que o povo de Deus, em muitos casos, tem deixado de sonhar. O povo de Deus está se envolvendo num mecanismo tão repetitivo de uma sociedade tão racional. E mais do que isso, não só deixam de sonhar, que quando alimentam alguma expectativa nas suas vidas, estes sonhos, esses ideais, eles não são cristocêntricos. Assim como a sociedade tira o foco de Cristo, de Natal, de Páscoa, o ser humano, nessa sociedade, tem se permitido ser enganado ao tal ponto da sua existência não ser cristocêntrica, ou seja, Cristo deixa de ser o centro, mas ela se torna cada vez mais egocêntrica. Os seus ideais, os seus propósitos, as suas buscas, é sempre em função de si. É sempre em função de transformar e edificar e melhorar a sua vida. Então a gente entra na famosa bolha social, em que a gente estuda, trabalha, paga a conta, e a gente se forma, a gente trabalha, e a gente quer ter o nosso carro, a gente quer ter a nossa casa, a gente quer ter as nossas contas pagas, a gente quer ter na Páscoa o dinheirinho para comprar os melhores ovos de Páscoa, a gente quer ter no nosso Natal a viagem de fim de ano, a gente quer ir para a praia, a gente quer curtir, e tudo isso está alimentando o quê? O nosso ego. As nossas necessidades, as nossas expectativas. E isso tudo, de ano em ano, vai se passando. Isso tudo, como a palavra diz aqui, são coisas corruptíveis. São coisas que, por mais que você experimente, ela vai ter um meio, ela vai ter um início, um meio e um fim. Ela vai cessar. A viagem mais linda que você fizer, ela vai ter uma data de início, ela vai ter dias que transcorrerão e você vai voltar embora e ela vai acabar. Até as lembranças que você tem, talvez nos primeiros dias, você lembra de todos os detalhes, mas passam-se tempos, passam-se meses, passam-se anos, o que você vai lembrar são flashes, são muito pequenos de tudo que você viveu nessas viagens. E a grande pergunta que fica é: não existe nada de errado em sonhar, em ter projetos, em ter sonhos, em ter ambições pessoais. Mas para onde que isso tem nos levado? Até que limite da nossa existência? Qual propósito, qual causa é defendida? A palavra do Senhor nos revela algo muito lindo, que é um versículo que eu tenho por base na minha vida, e algumas vezes já ministrei isso na vida dos jovens. Quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Então, a sua existência, a minha existência, a nossa existência, ela é em função de nossas necessidades básicas, pura e simplesmente, ou ela tem um propósito de glorificar a Deus? Ou ela tem uma reafirmação da nossa fé, da nossa identidade, onde estivermos, com quem convivamos, de transmitir a eternidade em Cristo Jesus? Talvez nem tanto com palavras, mas com atitudes, com testemunho, com exemplos. Ou a gente vai com a boiada, a gente vai com essa geração, que o importante é a gente curtir, o importante é a gente sorrir, o importante é a gente estar sendo o centro das atenções, sendo notados e reconhecidos.
Faz sentido isso para você ou não? Estou falando com besteira aqui? Glória a Deus. Porque o que nós somos convidados a viver essa noite no culto da família, Santa Ceia do Senhor, Páscoa, é que a gente se lembre que existe um Cristo, um Salvador, um Redentor, que ressuscitou e resgatou da morte todos aqueles, inclusive eu e você, que éramos merecedores da morte eterna. Éramos merecedores de uma eternidade de sofrimento. E olha a causa, olha o sonho de Deus aqui revelado. Olha a bandeira levantada por Deus em Cristo Jesus, o teu Filho. Aleluia, Jesus. Olha a mensagem que é deixada. Para onde os seus sonhos te levam, meu filho? Os meus sonhos me aproximou de você e nos reserva uma eternidade de paz, amor e salvação. Aleluia, Jesus. De alegria, de intimidade, de regozijo, de celebração com o Senhor. Aonde tem direcionado a minha e a sua vida os nossos sonhos. Por isso que uma fé rasa, que acredita que a bênção, que a pessoa bem-sucedida, a pessoa, como é que fala da teologia? A pessoa próspera é aquela que está nas posições de maior honraria humana, nas pessoas que estão em maior condição profissional, financeira. Por isso que essa fé ela é muito pequena, ela é muito rasa, ela te volta para coisas que se esgotam, por coisas que nós não levaremos daqui para lá. Isso são meras ferramentas que é importante que a gente administre bem, que a gente se estude, que a gente se forme, se qualifique. Algo que eu vivo falando na vida dos jovens, eu quero vê-los formados, eu quero vê-los capacitados, eu quero vê-los bem na vida, casados, lindos, com filhos, coisa fofa de Jeová. Mas o que a gente se propõe a pensar é algo maior do que isso, é algo que vai além disso. Porque isso é finito. Porque isso são meras ferramentas. E se não tiver o propósito, a causa, a bandeira cristocêntrica, vai cessar. Quando você fechar os seus olhos, acabou. Não tem mais legado, não tem mais influência, não tem mais impacto, não tem mais o que gerar. Porque o que vestimos, o que temos, o que comemos, principalmente no meu caso, que come bastante, vai para debaixo da terra, vai virar rango dos bichinhos e não vai sobrar nada. Essa é a parte boa. Por que eu vou me preocupar com emagrecer? Quando eu morrer, vão comer tudo. Não vai sobrar nadinha. Porque uma coisa é nós pensarmos em porquê dos nossos sonhos. Uma coisa é a gente sonhar única e exclusivamente para atender nossas vaidades. Presta atenção nisso. Você entendeu o que eu acabei de falar? Uma coisa é a gente pensar no porquê, no propósito dos nossos sonhos. Outra coisa é a gente sonhar para atender as nossas vaidades. Porque essa vida que a gente vive de consumismo, de marcas, da geração Coca-Cola, geração pop, é assim, ó. Você cresce. Talvez você, assim como eu, é de uma família muito simples, sempre foi. Você cresceu usando Bamba, cresceu usando aqueles tênis que você usava 3 meses, furava. Sabe aquela coisa? Aí você passava numa loja em Santo Amaro, você passava num shopping, você via aqueles Lecheval. Quem lembra? Essa é coisa de velho, eu acho que ninguém lembra. Não. Gente, eu sonhava com um Lecheval quando eu era criança, que era de cano alto. Era de cano alto, assim, ó, tinha umas luzinhas atrás vermelhas. Eu falava assim, eu quero ter um Lecheval, Conga, né, mano? Conga, olha só. Quem que eu ia pro prezinho, eu ia com aqueles quichute que amarravam os cadarços na canela, sabe? Aquela coisa linda.
Aí quando você vai pro shopping, você vê aquelas marcas, aquelas vitrines, você começa a falar assim, mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu lembro até hoje, Diácono, até hoje, meu primeiro salário com 15 anos, R$158. No outro dia eu tava comprando calça jeans, tênis, tava dando... Agora ninguém me aguenta. Agora ninguém me suporta. Eu lembro até hoje, meu irmão, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, tinha uma loja na cidade que eu morava, em Ourinhos, que era só dos playba. Eu falei assim, eu não vou sossegar enquanto não comprar uma roupa aí. Eu não vou sossegar enquanto não comprar uma roupa aí. Eu comprei uma regata que eu me achava bam, bam, bam. Comprei uma regata que ficava marcando meu... Naquela época eu não tinha um galão de 28 litros aqui na região. Eu ficava todo... Eu acho que eu paguei R$180 numa regata. Coitado. R$180 numa regata! Essa era boa, Diácono. Até usei bastante tempo. Até usei. Até me perder. Só que aí o que acontece? Quando você se encontra com a palavra de Deus, esse texto aqui, sabe onde eu... Uma das primeiras vezes, Geizão, que eu ouvi esse texto? Quando a gente começou aquele texto de teologia, lá, que a gente foi um mês e pouquinho, lá no pastor, que hoje é bispo, lá, Reinaldo. Que a gente foi um mês e pouquinho. Eu acho que naquela semana foi a primeira vez que eu ouvi esse texto. E hoje Deus me fez reencontrá-lo e me fez pensar em tudo isso. Se o que a gente move de conquista, de sonhos, de realizações é só para atender as nossas vaidades, o nosso estar bem na fita, o nosso encantar o mundo, olha, ganhar respeito aos olhos das pessoas pelos carros que temos, pela casa que moramos, pelas marcas que vestimos, pela influência política que nós temos, pura e simplesmente, o Senhor me convida e te convida essa noite a irmos um pouco mais além, a pensarmos aonde nós estamos sendo levados para esses sonhos rasos, para esses sonhos mundanos, para esses sonhos pequenos. De novo eu reforço isso, porque eu não posso me alongar, porque hoje tem Santa Ceia. Não existe nada de errado de o Senhor daqui a pouquinho, do Senhor nos capacitar e a gente se formar, e a gente estudar, adquirir conhecimento, uma profissão e nós sermos bem-sucedidos. Mas não esqueça da causa, do propósito, da posição que Deus te coloca. Não te coloca. Se Deus, porque a palavra diz que se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. E se Deus te colocar no muito, você tem que continuar permanecendo fiel em Deus, com seus propósitos, com seus ideais, com a tua palavra, com o porquê que Ele te colocou numa posição de destaque. Não se deixa invadir-se de uma falsa propriedade daquilo que Deus te entregou, se achando retentor, se achando dono daquilo que Deus colocou na sua vida, e você se apropriar de uma glória que é dele. Aleluia, Jesus. Eu não esqueço, é bom que a Ana está aqui, a Valéria também está aqui. No meu comecinho aqui em São Paulo, em 2005, quando eu retornei, a gente foi na Igreja Batista, lá no Jabaquara. Não lembro se foi no meio da semana ou num domingo, eu não lembro. E eu lembro de um pastor, que foi o mesmo pastor que fez o apelo pro Geizão. Ele falou uma coisa que nunca esqueci. Isso faz, 2005 faz 13 anos. Ele falou que ele tem uma caixinha imaginária. Presta atenção nisso. Que toda vez que ele recebe um elogio, que ele tem o seu ego massageado, que alguém coloca ele numa posição de destaque, ele abre essa caixinha imaginária e coloca lá dentro. Ele coloca lá dentro. Toda vez. E na noite, quando ele vai orar para dormir, ele fala, tá aqui, Senhor. Tudo é para a tua glória. Glória a Deus. Tudo é para o teu louvor. Tudo é para que o Senhor seja notado, para que o Senhor seja reconhecido. Tudo é para ti, nada é para mim. Que nada seja para a minha existência pura e simplesmente. Uma coisa que eu vivo falando para os jovens: a gente não trabalha por trabalhar, a gente não estuda por estudar, a gente não namora por namorar, a gente não
faz nada por si só, porque a gente crê que as coisas não se justificam por si mesmas. Ela tem uma causa, ela tem um propósito, ela tem um ideal. Então, se você esqueceu desse ideal, essa noite o Senhor te convida a voltar a sonhar, a voltar a ter sonhos, perspectivas, mas não perca do centro disso tudo a causa, a glória que é para Deus. É para Ele, é por Ele, é nele que tudo que nós temos e teremos e realizamos e realizaremos, Ele é digno de todo reconhecimento. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de toda majestade. Porque não tem coelhinho da Páscoa, não tem velhinho do vermelho, do cinto preto, do gorrinho, que vai tomar o lugar de Cristo na minha e na sua vida. Não tem ovo de Páscoa, por mais saboroso que tenha, com coquinho, com leite condensado, com coisinha de morango, que vai ser mais importante do que a nossa causa de estar servindo a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o ovo de Páscoa acaba. Porque a colomba pascal acaba. Porque o leitão do fim de ano acaba. Porque como é o nome daqueles pratos que faz todo fim de ano lá, gente? Me lembra aí? Peru. Porque o peru, o chester, acaba. Porque tudo isso é corruptível. Porque a sua casa, um dia, ela vai ser só uma estrutura predial que talvez ninguém mais more. Tomada por matos e bichos das mais diferentes espécies. Mas a causa que Deus te entregou, mas aquilo que o Senhor confiou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, isso está sendo registrado no livro da vida, segundo a palavra do Senhor. E chegará um dia que aquele que é digno, aquele que ressuscitou, aquele que desceu à mansão dos mortos, que ao terceiro dia foi assunto ao céu, em glória, está à direita de Deus Pai, ele vai vir, vai desatar os selos e lerá a minha e a sua história. E isso será um legado espiritual para todo sempre, para a glória de Deus. Entende o que não é raso, o que não é pequeno, o que não é egocêntrico, mas o que é cristocêntrico, o que não é de curto prazo, mas o que é de longuíssimo prazo. Entende do que não tem um início, meio e fim, mas tem uma eternidade. Aleluia. Proposta para aqueles que creem. Você crê? Amém. Como igreja do Pentecoste do Manto, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai perguntar para ela: você crê? Você crê? Para onde os seus sonhos têm te levado? Pergunta para ela. Para onde os seus sonhos têm te levado? Para onde os seus objetivos têm te levado? Pergunta para ela. Para onde os seus objetivos têm te levado? Mais uma pergunta para ela. Para o que agrada ao seu ego? Porque agrada ao seu ego? Ou para atender a Deus? Ou para atender a Deus? Glória a Deus. Não deixa a irmã no vácuo, não. Aplaude o Senhor com ela, que ela foi ali com uma vontade tão grande de aplaudir o Senhor. Não deixa a irmã no vácuo. Isso faz sentido para você, meu irmão? Glória a Deus. Isso faz sentido para você, minha irmã? Aleluia. Para onde os nossos sonhos têm nos levado? Para acabar. Porque isso foi na hora que eu estava me arrumando para vir para a igreja. Por isso que eu pedi para minha esposa falar para as mulheres: louva, volte a sonhar. Porque Deus... Porque Ele só pode operar em algo que nós confiamos a Ele. Nós, seres humanos, meros mortais, só podemos melhorar aquilo que existe. Se você deixou de sonhar por conta das frustrações da vida, por causa das coisas que deram errado, só se faça essa pergunta: para onde esses sonhos vão me levar? Mas não deixe que seus sonhos sejam enterrados. Não deixe que os seus sonhos percam a importância na sua vida. Lembra que eu falei para vocês, na minha última mensagem, eu falei de um dos meus maiores sonhos,
falava que eu sonho, e eu creio que Deus ainda vai me permitir a contemplar uma igreja tão madura, tão profunda com Deus, que ela vai ter uma capacidade de amar acima de qualquer coisa. Amar acima de qualquer afronta, amar acima de qualquer frustração, amar acima de qualquer conflito de opiniões. Ela vai querer estar junta, em comunhão, em amor, em busca do Senhor, em crer na eternidade, acima de qualquer dificuldade. Eu posso não concordar com tudo que o pastor Ricardo diz, mas a minha causa de honrar a Deus com o meu relacionamento com o Ricardo vai ser mais importante do que as minhas intenções para com ele. Vai ser mais importante do que as minhas interpretações dele. Entende isso? Amém. Eu tenho alguns sonhos. Eu não vou elencar todos aqui por causa do horário. Mas eu não sou contra quem quer ter carro zero, quem tem carro novo. Eu acho legal. Quem sabe Deus um dia me dá. Mas uma coisa faz parte das minhas metas pessoais, dos meus sonhos materiais. Eu peço para Deus me dar uma van. Pergunto para minha mulher. Toda vez que a gente passa por uma van, eu falo: Deus, me dá uma van. Porque aí eu lembro da causa. Eu quero arrastar esse povo para as coisas de Deus. Eu quero levar esse povo lá para a Marcha para Jesus. Eu quero levar esse povo para os retiros. Eu quero levar esse povo para o monte. Senhor, me dá uma van. Eu creio, Jesus. O que é egocêntrico? Aquilo que está em função de mim apenas. Não, eu quero um carro, um Mitsubishi Underfloat Nivers, porque eu quero pagar de gatão com a mão para fora, com gel no cabelo, com cheio de tecnologia, porque eu sou o cara. O que é cristocêntrico? Senhor, me dá ferramentas para que eu possa me colocar a teu serviço. Amém? Amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Acabou a palavra. Foi legal? Aleluia. Eu gostei também, mas tinha conteúdo pra gente falar umas 2 horas, mas tem Santa Ceia hoje, não dá, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora nós vamos entrar naquele momento que é lindo. Olha, Páscoa, Cristo ressurreto, casou exatamente com a Santa Ceia do Senhor. Eita glória! Quero chamar os homens mais bonitos dessa igreja para vir aqui para frente, os homens. Eu falei homens, eu não falei jovens, menininhos, tá? São homens casados, cheios do manto do Pentecoste. Venham para cá, assumam os seus postos. Enquanto eles estão vindo aqui cheio do óleo, cheio da unção, eu quero convidar a toda a igreja a fazer mais um exercício e ficar em pé, em nome de Jesus. Nesse momento, como já é um ritual na nossa igreja, e nós temos que tomar cuidado, porque tudo que é ritual, a gente corre o risco de se tornar